Olá, criatura divina! Como vocês estão? Então, hoje estamos aqui de novo no Sítio Colibri para dar sequência nas nossas entrevistas. Como eu comentei na última entrevista, a gente começaria uma sequência de bate-papo, conversas com algumas pessoas. E hoje a gente tem aqui a Bárbara Letícia Flaque-Basso. Um pequeno nome para uma grande pessoa, uma pessoa pequena para um grande nome. A nossa Bia, que estava no início desse podcast, no primeiro episódio desse podcast, ela estava com a gente. Foi quem deu o pontapé inicial, quem me deu coragem para estar aqui, foi quem esteve ao meu lado nesses últimos tempos. E eu quero agradecer, primeiro, imensamente a Bia, por estar aqui, por fazer parte desse projeto, por ter me dado a coragem de chegar aqui nesse momento, de estar aqui no sítio e de fazer junto comigo essas coisas acontecerem. Dito isto, eu vou pedir para a Bia, então, não se apresentar, porque a gente já conhece, né? Mas eu queria que tu desse uma introdução, né, dessa nossa história toda de um ano só. Não é uma vida, né? Um ano e uma vida. Então, para mim é eu fico imensamente grata e emocionada com tudo isso, porque é realmente isso que tu falou, né, Márcia? É um ano, mas um tempo aí, é uma vida, né? Quantas coisas aconteceram em um ano. Eu sou imensamente grata por ter impulsionar e justamente ver, né, perceber o quanto tu é grande, o quanto tu pode, o quanto tu é capaz. E nesse um ano que a gente está aí junto, muitas coisas aconteceram. E daí quando a gente olha na linha tempo, né, a gente vê, meu Deus, quanta coisa em tão pouco tempo. Mas é justamente isso que hoje eu desenvolvo através das mentorias, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? O quanto a gente cresce com cada novo aprendizado, quanto a gente entende o caminho e o propósito, né? Então, eu iniciei junto, eu fiz esse pontapé e no meio do caminho aí eu percebi que a minha jornada era outra. Mas, ao mesmo tempo, ela está junto, porque está desenvolvendo outras coisas, mas para justamente impulsionar mulheres, impulsionar a força de cada uma, e que a gente faça, assim, cada um o seu propósito, cada um o seu caminho, mas lá no final elas estão interligadas, né? Então ela começou junto, ela se abriu e ela está interligada hoje novamente. E é sobre isso que a gente vai falar também um pouquinho, né? E todo mundo curta e aproveite aí tudo que a gente tem para falar hoje. Então, como a Bia disse, ela estava junto, né, inicialmente nesse projeto, foi quem deu o pontapé inicial, quem chamou para a primeira reunião. Vamos fazer acontecer! Vamos fazer acontecer. E aí, a partir disso, se abriu um mundo, né, Bia? Que está acontecendo e está acontecendo muito rápido. E tá dando medo, mas a gente tá indo com medo mesmo, né? E uma das coisas, obviamente, que a gente vai falar da mentoria, né? Que acabou se desenvolvendo no meio do nosso caminho aí, que o nosso caminho ele estava para uma direção e acabou entrando numa outra direção. Porque as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram simplesmente vindo. E para ti, para mim, foi um ressignificar
de amizade, de direção, de trabalho, de tudo, né? Que a gente fazia e isso só fez aumentar, né? O vínculo e a parceria mesmo, né? Eu sei que tu trabalha hoje com mentoria, né? Tu tem esse trabalho diretamente ligado às mentorias e muita coisa aconteceu, inclusive o sítio aconteceu, né? Como um pontapé também, né? De um sonho que eu tinha e que você tinha um espaço, eu tinha um sonho e a gente casou tudo isso, né? E então eu queria que tu comentasse, conversasse com todo mundo como é que é ter essa iniciativa, dar esse pontapé inicial, né? E pegando não só a mim, mas como as outras pessoas que você presta serviço hoje como mentora, de tirar esse sonho da gaveta e fazer com que as coisas aconteçam, né? Isso aí. Então, o Chaves para o Despertar, ele tem um papel muito importante em todo o que está acontecendo hoje, né? Porque é justamente aí entender esse despertar e fazer as coisas acontecer. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito movimento, assim, de vai, vamos lá, vamos acontecer, vamos fazer, né? Sempre tive muita iniciativa em fazer as coisas acontecer. Mas sempre tinha aquela questão do medo, né? E daí eu pensava, tinha impulso e parava. E desde que eu comecei nesse processo do despertar, né, as coisas começaram a não, vamos com medo mesmo. As coisas têm que acontecer, tem que sair do papel e vamos juntar e impulsionar esse povo, então, para crescer. E essa questão do pegar na mão, né, do dizer, vamos lá, vamos traçar meta, vamos traçar um plano de voo, vamos achar estratégias do sonho sair do papel, sempre teve junto. Né? E uma das frases que eu gosto muito de colocar é assim que nunca desista aos teus sonhos, porque seus sonhos nunca vão desistir de você. Né? Essa é uma frase do Maurício de Souza e é uma frase que faz total sentido em tudo que a gente vive. Às vezes a gente coloca nossos sonhos lá na gaveta porque o medo está presente. Né? A gente tem a ideia, tem tudo ali na nossa mente. Não, mas isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, eu já começo a me boicotar antes das coisas acontecerem. Né? E se? Né? E eu entendi que o se tem que ficar depois. Tem que fazer a coisa acontecer. Né? E daí entra todo esse papel aí da questão do pegar na mão, do ensinar, que é o meu maior amor. Né? E eu vejo que tudo que a gente coloca amor, dá certo. Né? Então, assim, coloca amor no que tu vai fazer e vai com medo. O medo, depois ele vai ficar num pedacinho bem pequenininho lá da tua jornada. Porque o amor vai ser maior. E as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Né? Então, transformar vidas através, né, desse amor, desse pegar na mão. Então, o eixo da mentoria, ele veio através disso. Quando eu percebi que esse projeto, né, o podcast, o Chaves, ele era teu, eu entendi que o meu papel era justamente outro. Meu papel era te impulsionar, assim como eu faço nos processos das mentorias, né? Então pegar a tua mão e dizer, não, agora as coisas vão acontecer. Vamos ver qual é os caminhos e vamos mesmo, e vai dar certo. Já deu certo, né? Não tem, tá aí cada vez mais impulsionando outras pessoas. E eu acredito que é justamente isso, né? Esse é o nosso papel aqui, é o nosso papel na jornada de cada um. É fazer com que você olhe para o seu processo, entenda o teu caminho, né? E olhe para ele com amor e diga, não é isso que eu quero. Eu quero que meu sonho saia do papel. E daí nós vamos traçar estratégias para justamente impulsionar. E a mentoria, ela vem muito no sentido de gestão, né? Porque eu tenho todo esse perfil empresarial, né? Então é o papel do empreender. E o que eu estudei muito nesse caminhar aí é justamente a questão da mulher, né? De que muitas vezes a gente, como mulher, a gente se sente pequeno, né? E justo aquilo que tu falou, né? Um nome tão grande, né? É um nome grande e às vezes se coloca tão pequenininho.
A gente se fecha como uma criancinha que tem medo, se esconde das coisas. Então tá na hora da gente entender que a gente não precisa se esconder, que a gente pode aparecer para o mundo. Então esse processo, né, de ensinar, de traçar metas, de fazer a gente olhar para onde a gente quer chegar, né, com os nossos negócios e entender que a gente não precisa ser pequena, a gente não precisa ficar escondida como uma criança. A gente pode trazer essa alegria, trazer essa força de vontade para as coisas acontecerem e dar certo. Como já deu, todos os nossos projetos que a gente colocou aí, tirou do papel e está fazendo acontecer. E é muito interessante, né, Bia, porque assim, da minha parte eram sonhos, né? Eram projetos que estavam no papel, e tanto o Chaves quanto o Sítio, né, foram coisas que eu compartilhei contigo antes delas acontecerem, bem antes delas acontecerem, e tu com esse teu jeito de impulsionar e me colocar contra a parede, né? Não ficar mais escondida, aparecer. Me fazendo sair da minha zona de conforto, né? Porque a gente tem esse problema, né? A zona de conforto, o aparecer, o se mostrar para o mundo, ou mostrar o teu trabalho para o mundo, a gente tem essa dificuldade. E quando a gente começou a trabalhar junto e que veio o Chaves primeiro, e aí quando veio o Sítio, né, e eu acho que é importante que a gente comente como veio o Sítio, né, para que as pessoas também entendam que às vezes é uma coisa que está desenhada e que um dia vai acontecer, né? Era um sonho meu, era um projeto, enfim, que não tinha tempo para ser realizado, mas eu comentei contigo, tu me convidou um dia para vir nesse espaço, olhar. Naquele momento não tinha como existir o Sítio, e dali alguns meses isso se abriu. Isso se concretizou e as coisas foram abrindo. E eu disse que não queria, e disse que ia fugir, e disse que não ia fazer. E você me colocou na parede de novo e disse, vai, que o sítio é teu e vai dar certo. E eu lembro, alguns dias atrás, eu estava incomodada com algumas coisas, né? E não tinha feito um mês de sítio, e isso já tinha girado um monte e eu queria desistir. E aí tu me chamou de novo e disse, não, para com isso, vamos estabelecer algumas metas e vamos botar a coisa no trilho e vamos fazer que aconteça de verdade, né? Então, eu acho que a gente tem, principalmente nas terapias holísticas, e a gente já conversou sobre isso, uma ideia de que quando a gente trabalha com energia ou espiritualidade, as pessoas têm a ideia de que tudo tem que ser de graça, né? Tudo tem que ser gratuito. Mas as pessoas não entendem que isso também envolve custos, também envolve outras atividades por fora, envolve curso, e a gente acaba não vendo, muitas vezes, eu e muito terapeuta holístico, integrativo, enfim, que existe por aí, que se a gente tiver uma organização estratégica e alguém olhando para isso pela parte empresarial, a coisa dá mais certo, a coisa anda, né? Porque é diferente, e eu sinto isso totalmente, é diferente eu pensando com o meu coração, eu pensando do meu jeito, naquela coisa de abraçar todo mundo, mas botar alguém, né, pensando na parte prática mesmo da coisa, né, pensando na parte empresarial e na parte de fazer as coisas darem certo, né, e eu acredito muito que essa nossa parceria ela venha para abrir um caminho, não só para mim,
mas para muita gente que também tem essa vontade, muita gente que também trabalha com isso, né? E também, principalmente para as pessoas que trabalham conosco aqui no sítio, né? Porque muitas das meninas que trabalham aqui, das terapeutas, também vivem escondidas no seu mundinho, nas suas vidas, atrás, né, de alguém, às vezes, e tem um potencial gigante, mas que tem medo de mostrar, né? E daí entra também toda essa questão, assim, da sensibilidade, né? A gente acaba sendo muito mais coração do que a razão, né? E daí, sendo mais coração, a gente acaba não conseguindo pensar estrategicamente para trabalhar essa gestão empresarial dentro da parte holística, né? Então, assim, é importante ter toda essa gestão e também trabalhar essa questão de liderança, de delegar, de saber quem vai fazer, né? A organização do negócio, porque é um negócio. É um negócio. Né? É uma empresa, né? E a gente tem que sim olhar para isso, né? E eu sempre digo assim, que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, na intensidade certa. Né? Então, nada é por acaso. Deus não coloca na vida da gente o que a gente não tem que passar e os processos que a gente tem que viver. Né? Então, eu tenho muito claro isso, que tudo que está acontecendo é porque já estava pré-determinado. Nós agora estamos sim colhendo tudo que a gente já plantou um dia. Né? E a colheita é farta quando a gente planta com amor, quando a gente semeia com cuidado. Né? Então, tudo isso está acontecendo sim, porque a gente já tem um papel aí pré-destinado, né? Então, estando aí no lugar certo, com as pessoas certas, na intensidade certa, tudo se abre, tudo acontece, né? E eu acho que é muito isso, assim, né, Bia? A gente tem, óbvio, que uma ligação, né, além do empresarial, né? A gente tem uma ligação muito forte de amizade, enfim, mas eu acredito que esta ligação ela fez com que acontecesse todo o resto, né? E a gente não precisou fazer força para isso. As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo de uma forma muito bonita, né? Tiveram alguns percalços no caminho, né? Mas o que eu acho mais incrível é que a gente soube desviar todos eles, né, de uma forma bonita, de uma forma madura, conversando, sempre conversando, e entendendo o que uma sente e o que a outra sente, para que a gente chegasse aqui nesse momento que eu acho extremamente crucial para o resto que vai vir. E isso é algo também muito importante, né, Márcia? A vida da gente, ela não é só um mar de rosas, né? Ela não é só luz, ela tem sombra também. E entender isso e acolher isso é muito importante, né? É como o fluxo de um rio. O rio não volta mais. O rio tem curvas, o rio tem pedras, né? As águas têm que fluir. É muito mais fácil a água ir levemente contornando esse fluxo do que ficar batendo naquelas pedras. Então, qual caminho eu quero para mim? Eu quero ficar batendo nessas pedras e sofrendo com isso? Não. Eu quero contornar ela e levar o fluxo da minha vida com leveza, com amorosidade, com tranquilidade. Sabendo, sim, que vai ter momento de obstáculo, que vai ter momento um pouquinho mais difícil, né? Mas que a gente, com o trabalho em conjunto, com esse impulsionamento, com essa troca, ela vai fluir muito mais tranquilamente. E desistir não está nos meus planos nunca, tá? A gente vai contornar sempre que tiver que contornar, mas desistir não é coisa que tem na minha vida. Não tá lá na minha folha, desista. Não. Eu posso sim fechar uma porta e abrir outra, mas desistir não. Então, Bia, agora, como nós vamos ter uma sequência, né, de entrevistas
porque eu quero que as pessoas entendam e sintam e tenham a vontade de também ter uma mentoria, né, da mesma forma que eu estou tendo. Eu queria encerrar esse episódio para que em outro a gente volte a conversar mais detalhadamente do o que é a mentoria, né, que você trabalha comigo e pretende trabalhar com outros terapeutas holísticos. Então eu quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo e quero convidar todo mundo para que continue assistindo, porque eu acredito que vão ter dicas bem importantes e a Bia volta e acredito sim que esse impulsionar vai levar o Chaves para o Despertar, o Sítio Colibri, a Márcia Dalquiavon e todas as terapeutas, né, que aqui chegarem e aqui estão, para um patamar bem acima e bem legal. Isso aí. Obrigada a todos e conosco. Venham comigo nessa jornada linda de transformação, assistindo, participando, dando seu feedback e interagindo comigo neste canal e nos nossos Instagrams. Chaves para o Despertar, Márcia Dalquiavon e a nossa mais linda novidade, o Sítio Colibri 2025.